Um grande abraço para você que está sempre aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde neste sabadão, dia 31 de maio. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. Vocês já sabem, né? O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, temos atualizações, né, sobre o Igor Jesus, mas eu vou deixar para outros conteúdos, tá bom? Informação do Globoesporte.com, agora de tarde, é de que as negociações avançaram, né? 20 milhões de euros, mais bônus. O Igor Jesus, muito próximo de sair do Botafogo. Espero que, pelo menos, ele saia depois do Mundial e que o Botafogo consiga manter uma porcentagem ali numa futura venda. Enfim, mas as informações atualizadas aí de agora a pouco é que as negociações entre Nottingham Forest da Inglaterra e Igor Jesus avançaram. Mas nesse conteúdo de agora, nós vamos conversar sobre outros assuntos. Eu quero trazer informações do adversário do Botafogo amanhã, o Santos. Quero falar sobre Tiquinho Soares, Neymar. Quero falar um pouquinho tudo sobre o nosso adversário importante amanhã no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. E quero conversar com vocês também o seguinte, é o tema principal. É importante você acompanhar até o final para a gente debater esse assunto juntos. Qual campeonato o Botafogo tem que priorizar esse ano? Na sua opinião, qual campeonato o Botafogo tem que priorizar esse ano? Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil? Libertadores? Os 3? Vamos conversar sobre isso. Quero dar minha opinião. Tudo isso agora. Antes eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, tu pode se tornar membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando sobre o Santos, adversário do Botafogo amanhã, Vila Belmiro, 4 horas da tarde a bola vai rolar. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser o reencontro de Tiquinho Soares com o Botafogo, né? O Tiquinho Soares, que provavelmente amanhã deva começar no banco de reservas. Ele que jogou no Botafogo 2 temporadas e meia, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, 120 jogos com a camisa do Botafogo, 44 gols, 17 assistências. Então Tiquinho Soares amanhã, o primeiro reencontro com o Botafogo, mas como eu disse, provavelmente começa no banco. Inclusive o Santos tem uma proposta para o Tiquinho, né? O Tiquinho talvez possa estar de saída do Santos. Clubes da Arábia, da China tem interesse no Tiquinho Soares, inclusive uma proposta já chegou para o Santos de $1 milhão, né? Cerca de 5 milhões de reais. Então você vê, né? A gente pode vender o Jair por uma fortuna e o Tiquinho Soares pode ser vendido pelo Santos por 5 milhões de reais, $1 milhão, né? Então, para quem tem dúvidas ainda se essa troca foi boa entre Tiquinho, entre Jair, isso mostra muita coisa também. Claro, tem a questão da idade. Pô, não tem nem comparação. O Jair tá começando a carreira, muito potencial. O Tiquinho já tá na reta final de carreira. Mas a gente vê que essa troca realmente, em todos os sentidos, acabou sendo boa, tá? Inclusive, né, o Diego Pituca também, muito cobiçado no mercado. Falando um pouquinho do Santos, tá? Diego Pituca, eu não sou muito fã, eu acho o Pituca muito lento. Tá cobiçado também propostas ali do Atlético Mineiro, do Bahia, do Fortaleza, do São Paulo. O Santos quer trocar jogadores em relação ao Pituca. Tem voltas importantes, né, como o Pituca, que eu acabei de falar, volta para o time. Fica à disposição do técnico Kleber Xavier. Tem outros reforços também ali do Santos. O João Schmidt volta de lesão muscular. O Zé Ivaldo e o Escobar voltam depois de cumprirem suspensão. Tem a situação do Roleiser também. A gente vai ver o Roleiser jogando com a camisa do Santos. Ele que quase esteve perto, né? Quase fechou com o Botafogo, escolheu o Santos. Será que o Roleiser está arrependido? A gente vai descobrir aí, talvez,
amanhã. O Santos está tentando fugir da zona de rebaixamento. O Santos é o 18º colocado com 8 pontos em 10 jogos. Falando do Neymar. Cara, o Neymar, esses dias, ele treinou normalmente, né? Tem a possibilidade do Neymar começar jogando amanhã como titular. Saíram informações hoje, neste sábado, agora de tarde, de que ele teve uma torção, virou dúvida para amanhã. Então vamos ver se o Neymar vai conseguir jogar essa partida de amanhã. Lembrando que o Neymar, na quarta-feira, no amistoso contra o RB Leipzig, ele jogou o primeiro tempo lá em Bragança Paulista. Então vamos ver se o Neymar amanhã, depois de muito tempo, eu acho que foi em 2011, o último jogo do Neymar contra o Botafogo. Na época, ele ainda era do Santos, fez gol, tá? Naquela partida, o Santos venceu a partida. O Botafogo, em 2011, nesse jogo, estava brigando pela liderança do Brasileiro. O Botafogo perde esse jogo, o Neymar fez gol. Então, a última partida do Neymar com a camisa do Santos contra o Botafogo foi em 2011. Muito tempo. Vamos ver se amanhã ele vai jogar ou não. Cara, o Santos é um time, assim, eu não tô acompanhando de fato de perto o Santos, mas eu acho que depois da chegada do técnico, do Kleber Xavier, pode ter melhorado alguma coisa ou outra, mas é um time, cara, o sistema defensivo é uma bagunça, uma zaga lenta. Eu acho que se o Botafogo forçar pelas laterais, é um bom caminho, porque os laterais do Botafogo estão muito bem com o Renato Paiva. Então, assim, o Botafogo forçando pelas laterais, eu acho que é um bom caminho. Um meio-campo desorganizado, uma zaga lenta. É um time muito fraco, cara, do Santos. Não é à toa que tá brigando contra o rebaixamento e, na minha opinião, tem grandes chances de ser rebaixado. Eu fico abismado porque as notícias que saíram, não sei se é verdade, cara, o Santos paga ao Neymar 20 milhões por mês. Cara, imagina você pagar em um jogador 20 milhões por mês. Mas ele traz visibilidade, ele traz receita, cara, tudo bem. Mas eu acho que 20 milhões por mês dá para você contratar vários jogadores bons e talvez o Santos não estaria aí brigando contra o rebaixamento. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês o seguinte: prioridade do Botafogo. Qual campeonato? Libertadores? Copa do Brasil? Brasileiro? Qual a prioridade do Botafogo nessa temporada? Qual campeonato a gente tem que ganhar? Qual campeonato a gente tem que priorizar? Vou dar minha opinião, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder conversar sobre qual campeonato o Botafogo tem que priorizar nessa temporada, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, qual campeonato que tem que ser a prioridade do Botafogo esse ano? Primeiro quero falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o 11º colocado com 12 pontos. Até aqui são 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? O Botafogo tem um jogo a menos, que é contra o Ceará. Vai acontecer no meio de semana. O Botafogo ainda não ganhou fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, bom lembrar. E o Botafogo também não fez gol. Cara, mas chama atenção que o Botafogo não ganha fora de casa, mas o Botafogo também dificilmente perde, né? O Botafogo empata com o Palmeiras, o Botafogo empata com o Flamengo, enfim, entre outros jogos aí jogando fora. Perdemos pro Bahia, mas assim, o Botafogo, cara, o time do Renato Paiva, ele tá tomando poucos gols. A gente reclama da atitude do time jogando fora, é totalmente diferente do que quando joga em casa, mas se a gente pegar, cara, o Botafogo, como eu disse, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nesse brasileiro. Então, realmente é um time que, querendo ou não, tá empatando muito fora de casa, quase não toma gols. E isso até me empolga um pouco, principalmente nas Copas, que eu vou falar daqui a pouco. Porque o time que joga bem em casa, um time que toma poucos gols, claro, tem que melhorar fora, tem que ganhar fora, mas tá empatando fora. Então, assim, ganha em casa, toma poucos gols e ainda tá conseguindo empatar fora, e a gente tá reclamando porque a gente quer ganhar fora também, mas é uma coisa que chama atenção principalmente para as Copas. Mas falando do brasileiro, cara,
Assim, o Botafogo jogando fora de casa é muito retraído. O Botafogo fica esperando o erro do adversário, sempre com 3 volantes. Então, assim, vamos ver o que ele vai fazer amanhã. Ele tem desculpa amanhã, mais uma vez, para colocar 3 volantes, até porque quando o Botafogo tiver reforços, quando os jogadores saírem do DM, ele não vai ter tanta desculpa para ser covarde jogando fora de casa, porque ele vai ter reforços, jogadores saindo do DM. Então, cara, se ele ficar colocando 3 volantes fora de casa, a galera vai cobrar ele, né? Por enquanto ele tem desculpas. Amanhã o Botafogo tá cheio de desfalques, o Barbosa tá fora, o Cuiabano, o Savarino, o Igor Jesus é dúvida. Então, assim, o Botafogo amanhã tem vários desfalques e é uma bela desculpa para mais uma vez ele colocar um Botafogo com 3 volantes. Então, cara, em relação ao brasileiro, por enquanto é isso que nós temos. Já na Libertadores, é o seguinte: o Botafogo foi o melhor segundo colocado, né? Lembrando que todos os segundos dos grupos, o Botafogo foi o melhor de todos e isso lá na frente interfere. Eu falei isso aqui no vídeo mais cedo hoje, nas quartas. Talvez o Botafogo pegando um outro segundo colocado pode decidir o jogo no estádio Newton Santos, jogar a primeira partida fora de casa. E na Libertadores o Botafogo tem a 6ª melhor campanha, ficou com 12 pontos, o líder foi Estudiantes também com 12, no critério de desempate ali, acabou que o Estudiantes ficou em primeiro, o Botafogo em segundo. Cara, só para vocês terem uma ideia, é a melhor campanha da história do Botafogo na fase de grupos. O Botafogo ano passado com Arthur Jorge terminou a fase de grupos com 10 pontos. Esse ano o Botafogo terminou com 12. Só para vocês prestarem atenção numa coisa. Por exemplo, o River Plate foi líder do grupo dele, com 11 pontos. A LDU foi líder no seu grupo, que foi o grupo do Flamengo, 11 pontos. O Internacional, líder do seu grupo, 11 pontos. O Vélez Sarsfield, líder do grupo, 11 pontos. Então, assim, vários líderes aqui dos seus grupos não fizeram 12 pontos, que o Botafogo fez 12. E mesmo assim, terminou na 2ª colocação. Teve outros grupos aí que os líderes fizeram 11. Por exemplo, quem fez mais pontos que o Botafogo? O São Paulo fez 14 pontos, né? Foi o líder do seu grupo. O Racing fez 13 pontos. Fez mais do que o Botafogo, líder do grupo. O Palmeiras fez 18 pontos, foi líder do seu grupo. Essas equipes aqui fizeram mais pontos que o Botafogo. Só o São Paulo, só o Racing e só o Palmeiras. A galera fala que o Flamengo é o todo poderoso. O Flamengo quase que não passa e o Flamengo terminou em 2º colocado do seu grupo com 11 pontos. Então, assim, o Botafogo fez uma campanha na Libertadores, na fase de grupos, melhor do que o Flamengo. O Botafogo fez uma campanha com 4 vitórias e 2 derrotas. Falando da Copa do Brasil, não temos. É um campeonato que a gente está engasgado. O Botafogo está nas 8ª de final, venceu o Capital por 4-0 no estádio Newton Santos, perdeu o jogo de volta em Brasília por 1-0. Naquele jogo que o Botafogo jogou praticamente com um 3º time, vários daqueles jogadores que enfrentaram o Capital provavelmente nem entram mais em campo com a camisa do Botafogo, porque tem reforços chegando, tem jogadores saindo do DM. A maioria daqueles jogadores que perderam pro Capital, eles não entram mais em campo, cara. O Elias Manuel, Newton, vários ali, cara. O Serafim. Essa galera talvez nem entre mais em campo vestindo a camisa do Botafogo. Então, a Copa do Brasil é um campeonato que a gente está engasgado. Agora, dando minha opinião, qual campeonato a gente tem que priorizar esse ano? Brasileiro, que o Botafogo ganhou ano passado? Libertadores, que o Botafogo ganhou ano passado? Ou Copa do Brasil, que a gente não tem? Cara, eu acho que, ao meu ver, o Botafogo tem que priorizar as Copas. Eu ainda não joguei a toalha no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro para mim vai depender muito do jogo de amanhã contra o Santos e contra o Ceará no meio de semana. Se o Botafogo vencer esses 2 jogos, a gente vai para o G6, volta para a briga. A hora de encostar
é agora. A gente tem que encostar no Palmeiras, a gente tem que encostar no Flamengo, que são os líderes do Campeonato Brasileiro, e para isso a gente tem que ganhar do Santos e a gente tem que ganhar do Ceará. Eu ainda não joguei a toalha no Brasileirão, mas o Brasileirão, cara, é um campeonato muito difícil. É um campeonato que você tem que ter elenco, é um campeonato que você tem que ter regularidade, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O Botafogo começar a ganhar também fora de casa, isso é muito importante no Campeonato Brasileiro, você ganhar jogos fora de casa. Por enquanto o Botafogo ainda não ganhou, então eu acho o Campeonato Brasileiro muito difícil de você ganhar. Por exemplo, cara, o Internacional tá 50 anos sem ganhar o Brasileiro. O Atlético Mineiro ficou 50 anos sem ganhar. Ganhou em 2021 e já não ganha mais. O Flamengo já tá uns 3 anos sem ganhar brasileiro. Cara, campeonato brasileiro, geralmente, quando uma equipe ganha, ela passa muito tempo sem ganhar de novo. O Botafogo ganhou em 95, foi ganhar só em 2024. O campeonato brasileiro tem dessas. O campeonato brasileiro, você ganha ele e fica muito tempo sem ganhar, porque ele é muito difícil, cara. Claro, acontece uma coisa ou outra ali, ganha 2 anos seguidos, um ano sim, um ano não, acontece, mas geralmente, cara, você ganha o brasileiro e fica muito tempo sem ganhar pela dificuldade. Como eu disse, o Internacional tá 50 anos sem ganhar, o Atlético Mineiro ficou 50 anos sem ganhar até 2021, a gente ficou aí de 95 até 2024 sem ganhar, o Flamengo já tem alguns anos que não ganha, então realmente o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, de elenco, e a gente precisa melhorar muito se a gente quiser ganhar Campeonato Brasileiro. E agora tem que vencer o Santos, tem que vencer o Ceará, entrar numa ascensão para a gente continuar acreditando no Campeonato Brasileiro. Agora, falando das Copas, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, a Libertadores a gente está em busca do bi, a gente é o atual campeão, e a Copa do Brasil a gente não tem. Eu acho que isso tem que ser prioridade do Botafogo. Tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, porque são Copas, é tiro curto, tudo pode acontecer, né? As Copas não tem essa questão de regularidade, as Copas é mata-mata, são 2 jogos ali, tudo pode acontecer. E o Botafogo, cara, tá num espírito de superação em alta. O espírito de superação do Botafogo está em alta. O Botafogo tá me lembrando muito o Atlético Mineiro de 2013, de 2014. Lembra aquele Atlético Mineiro que a torcida cantava? Caiu no horto, tá morto. Eu acredito. O Botafogo tá me lembrando muito o Atlético Mineiro de 2013 e aquele Atlético Mineiro de 2014. Caiu no horto, tá morto. Eu acredito. Então o Botafogo, nas Copas, falando das Copas, o espírito de superação tá em alta e a gente tem que aproveitar isso porque os adversários têm medo, cara. O Botafogo tem tudo para se tornar uma equipe copeira nessas competições, Libertadores, Copa do Brasil. Os adversários, cara, estão com medo. Os adversários nas Copas estão com medo de enfrentar o Botafogo. Então, cara, eu acho que pelo menos um título a gente tem que ganhar esse ano. Para mim, a prioridade são as Copas. Claro, o Campeonato Brasileiro, se der, a gente busca também. Vamos aguardar. O que me preocupa são as saídas dos jogadores, como Igor Jesus, Cuiabano, Jair, Gregory. Esses jogadores podem deixar o Botafogo, né? A gente tem que ver se a reposição vai ser a altura. A gente vai cobrar isso. A reposição tem que ser a altura desses jogadores que estão saindo, porque é muito difícil você ganhar títulos, você tendo que buscar uma referência técnica em cada 6 meses. Se em cada 6 meses o Botafogo ficar trocando de jogadores, é difícil você ganhar títulos. Saíram Almada e saíram Luiz Henrique. Quem se tornou o líder técnico? O Igor Jesus. Chamou responsabilidade. Agora o Igor Jesus está saindo. Quem é que vai chamar a responsabilidade? Aí o Botafogo vai ter que ir no mercado contratar jogadores. Então, cara, se em cada 6 meses você ter que ficar trocando jogadores, buscando referências técnicas, é difícil você conquistar títulos, a não ser que tudo se encaixe rápido e dê certo. Mas, então vamos aguardar, isso é uma situação que me preocupa. As saídas e as reposições têm que ser à altura, mas eu acredito que as prioridades
Tente-se as Copas e o brasileiro, se der, vamos em busca também. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado. Amanhã tô de volta às 6 horas da manhã com o nosso pré-jogo em Botafogo e Santos. Todos os detalhes dessa partida. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.